No vídeo anterior eu te mostrei 5 sinais que a tua bike dá que indica que ela não está perto do 100% de performance, que ela não performa tão bem quanto ela poderia. E eu disse também que se você ficar atento a esses 5 sinais, você pode restaurar a performance da sua bike para o 100% ou para muita coisa próximo disso. E o grande lance é que você pode ter assistido esse vídeo e ter ficado na dúvida de como é que você faz para verificar todos aqueles 5 itens que eu citei para vocês. Hoje eu quero te mostrar isso. A forma mais interessante de você criar uma rotina eficiente para entender quais são os pontos que estão capando a tua performance é você fazer, como a gente chama no Game Changer, de cheque rápido. É uma checagem rápida que você pode verificar alguns itens na tua bicicleta e daí sim concluir se ela está próxima ou não da performance ideal que ela foi projetada para te entregar. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você faz o CR, que é como a gente vai chamar o cheque rápido daqui para frente, aí na sua própria casa. Você mesmo pode fazer esse CR na sua própria casa. Eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir isso. E o legal é assim, além de você ter uma noção de como ela está atualmente, como a tua bicicleta está no presente, se você começar a fazer isso com uma certa recorrência, você começa a criar uma bagagem de dados, você consegue compilar esses dados. E daí, lá na frente, você consegue prever algumas coisas, prever alguns custos de manutenção. Eu costumo falar para os meus alunos que se você conseguir aliar a percepção, a sensibilidade que você tem dos problemas que a tua bike te indica durante o teu pedal, mais o cheque rápido, mais o CR, você bola um processo que te deixa à prova de falhas, e isso é a parte mais bacana desse processo todo. Então, 2 avisos que eu acho extremamente importantes. O primeiro é, lembra sempre que a sua percepção aliada, somada ao CR, vai te dar um processo que diminui a quantidade de falhas e defeitos que sua bike apresenta. E em segundo lugar, você tem uma vantagem em relação ao teu mecânico. Você convive com a tua bike todo dia, você observa ela todo dia. Logo, a possibilidade de você encontrar alguma coisa que não esteja correta e reparar ou então observar isso para ver aonde isso vai chegar é muito maior. O teu mecânico, ele vê uma vez a tua bicicleta e tem que resolver os problemas. Você tem uma vantagem que é conviver com a sua bicicleta e isso é muito importante porque a bike te conta o que está acontecendo. E dessa forma, então, complementando o primeiro aviso, se você for pensar, sensibilidade da sua percepção mais o CR te dá um diagnóstico muito mais preciso do que o teu próprio mecânico te dá. Vai na minha, que é sucesso. E para a gente ir para o passo a passo, na mão na massa disso tudo, eu vou deixar vocês num trecho de um vídeo da minha aula lá do Game Changer. Você vai reparar que eu tô com menos cabelo e talvez um pouco mais inchado, mas sou eu e aquilo lá é o Game Changer na prática, beleza? A gente volta a conversar já já. Então, para começar, a gente vai pensar o seguinte. Você já pedala com a bicicleta. Quais são os defeitos que ela está te apresentando? Qual que é a sua sensibilidade em relação a isso? Você está ouvindo algum tipo de barulho? Você está sentindo algum tipo de insegurança? Se sim, lista elas, tá? No pedal de hoje, no pedal de amanhã, sempre tenha essa bagagem. Quanto mais bagagem você tiver, muito mais fácil vai ficar para você resolver e identificar e resolver esses problemas. Mas vamos lá. Além disso, o que a gente tem? A gente tem alguns pontos de cheque. Lembra daqueles pontos que eu falei para você que eram rotativos? Cubo de roda dianteiro, cubo de roda traseiro, movimento central e o movimento de direção ou caixa de direção. Esses 4 pontos são os pontos que recebem a maior quantidade de atrito e paulada durante a sua trilha ou o teu pedal on-road, tanto faz. O que acontece? As coisas que estão aqui dentro desse cubo, dentro desse movimento, dentro desse cubo e dentro desse sistema de direção aqui, dessa caixa de direção ou movimento de direção, aqui dentro, elas vão se degradando, vão se desgastando. Se elas vão se desgastando, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se dá para ajustar ainda ou se a gente vai ter que fazer a substituição de alguma coisa. Vamos por partes. O primeiro cheque que a gente vai fazer então é na roda dianteira. Na roda dianteira, com a bike no chão, você pode fazer da mesma forma. Estou fazendo aqui, que é só para facilitar na hora da filmagem. Próximo do garfo aqui, ó,
Tá vendo que meu dedo está até escondido aqui dentro? Quanto mais próximo do garfo tiver, mais fácil. Eu vou fazer o movimento com a minha mão para lá e para cá, procurando por folga nesse conjunto aqui, ó. Então, o que acontece? O eixo que passa ali dentro é assim e o teu cubo está aqui, ó. O que acontece? Não posso ter esse tipo de folga aqui, ó. Tem que estar justinho, eles têm que se mexer juntos. Na realidade, eles não vão se mexer no caso, né? Porque ela está presa. Se você mexer na roda e ela mexer assim, ó, quer dizer que você tem algum tipo de folga ali. Pode ser que seja simplesmente uma folga ajustável ou pode ser algum problema lá dentro, tá? Se for lá dentro, não tem jeito, tem que abrir. Então vou lá, segura aqui próximo à minha suspensão e faço o movimento para lá e para cá, ó. Para lá e para cá. Quer segurar pela roda? Dependendo se você tem mais sensibilidade na roda. Aqui eu não tenho jogo nenhum. Isso quer dizer que tá ok? É um bom indício, mas quer dizer que tá ok? Não. Eu vou criar uma outra referência a 90 graus, ó. Trago esse 90 graus para cá e faço esse cheque de novo. Aqui eu não tenho folga. E também não tá prendendo. Beleza? Esse meu primeiro ponto tá ok. Meu segundo ponto, movimento central. Eu vou testar ele da mesma forma que eu fiz o meu primeiro, só que em dois momentos diferentes também. Eu vou testar ele quanto à folga aqui, nessa posição, e aqui nessa posição. E eu vou procurar pela mesma folga que eu expliquei para vocês aqui no meio. Existe um eixo, existe uma cápsula, se ele tiver esse tipo de folga aqui, tá errado. Agora aqui o grande lance é o seguinte, são dois braços e o movimento lá dentro. Isso quer dizer que são três partes. O movimento está ali, a tua primeira alavanca do lado direito está aqui e a tua alavanca do lado esquerdo está aqui. Isso quer dizer que, se eu tiver alguma folga, eu preciso identificar se ela é no movimento ou se ela é em algum desses braços. Se você for num sistema Holotech, é o mesmo esquema. Na hora que a gente for mexer no sistema Holotech, eu mostro para vocês. Para a gente garantir que é movimento e não pé de vela, o que a gente faz? Eu vim aqui, testei com relação à folga aqui, ó. Tem um pouquinho de folga. O que eu faço? Põe a mão nesse pé de vela aqui, ó, e vejo se a folga vem para cá também. Se ela não viesse para esse pé de vela, quer dizer, eu estou movimentando aqui, ela está aparecendo aqui. Ou seja, está dentro do movimento central a folga, tá? Se eu estivesse movimentando aqui e aqui não estivesse mexendo, o problema era nesse braço do pé de vela. Ou ao contrário, se eu estivesse movimentando aqui e aqui não estivesse se mexendo, o problema era nesse braço aqui, tá bom? Aí pode ser um simples aperto ou as estrias não estão casando mais, porque já tirou e colocou muitas vezes, sem ferramenta e tudo mais. Tudo bem, então ali a gente conseguiu identificar uma folguinha aqui, ó. Bem mínima, tá? E esse tipo de movimento de cartucho, ele costuma dar folga. E eu vou apostar que essa bicicleta ela é 94, mas esse movimento central muito provavelmente ainda é original, tá? Então, muito provavelmente a gente vai fazer a substituição dele. Testei ali, mesma coisa, 90 graus e testo aqui, ó. Aqui também dá folga. Ou seja, a gente tem um problema de movimento central que a gente vai precisar resolver depois. Terceiro ponto, vamos fazer o cheque aqui, ó, na roda traseira. Da mesma forma que a gente fez aqui na dianteira, a gente vai fazer na traseira. Só que eu vou procurar em lugares diferentes, ó. Aqui, está vendo que a bicicleta balança toda? Eu posso fazer ele aqui, ó, nessa posição, a bike não balança, tá? Testei, verifico 90 graus, testo aqui de novo, já era. Não tenho folga e também não está prendendo. Revisados esses três pontos, checados esses três pontos, a gente vai para a caixa de direção. A caixa de direção é a mesma coisa. Você vai imaginar, ó, que aqui dentro, esse tubo aqui, ó, tá passando todo aqui dentro, tá certo? E aqui a gente tem dois apoios móveis aqui, ó. Móveis porque eles giram. E eu quero saber se nesses apoios ele não tem folga nesse sentido aqui e se ele for no de baixo, nesse sentido aqui, tá certo? É isso que a gente quer identificar. E que não esteja apertado demais. Esse sistema aqui, ó, gira numa boa. Mas será que tem folga? Como é que a gente testa isso? A bicicleta está no ar? Com a bicicleta no chão é mais fácil. Vou explicar no chão
E aí depois a gente faz no ar aqui para vocês terem certeza. Bike no chão, freio dianteiro aplicado, você vai movimentar a bike assim, ó. Empurra ela para frente, ó, normal. Faz ela ir e vir. Põe a sua mão aqui, ó. Você vai sentir aqui se ela tiver folga, tá? Uma outra possibilidade, quando você estiver pedalando, se a folga estiver muito grande, você vai ouvir ela batendo aqui, então ela faz plac, 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 na hora que você estiver passando em ondulação. Beleza? Essa é a forma de você testar no chão. Quer testar no alto da forma que está aqui? Aperta o freio do mesmo jeito, movimenta a roda, ó. Se ela tiver folga, ela vai movimentar aqui e a suspensão vai andar dentro do movimento de direção. Não tenho folga. Então a única folga que a gente tem é essa daqui. A terceira parte é o seguinte. Toda a parte que recebe porrada, que recebe atrito, já está verificada. Agora a gente precisa entender se a bicicleta está funcionando legal. Então vamos lá. Essa bike aqui, propositalmente, ela já tem um problema de freio, então meu freio traseiro já não está funcionando. Mas e meu freio dianteiro? Tá com uma altura legal? O ajuste está bacana? Por ele ser um freio que freia em parede de aro, ele está pegando em algum lugar? Não tá. A altura tá boa, mas poderia estar um pouquinho mais, né? E tá bem macio. Isso indica que nossos cabos e conduítes ainda estão bons, embora essa pecinha aqui, ó, esse acabamentinho aqui esteja um pouco enferrujado. Próximo passo, vamos testar esses câmbios? Só que a gente tem que ter um pouco de noção também que esses câmbios são super antigos, então olha o tanto de folga que ele tem aqui. Não é pouca coisa. Vamos lá, fazer um teste. Vamos ver se ela pelo menos sobe todas as marchas. Sobe. Vou tentar descer uma por uma. Desci, não veio. Desci duas, não veio. Desci três, agora ela encaixou. Certo? Então a gente tem um problema também de troca de marcha. Eu testei descendo e subindo. Também não troca. Ah, mas será que é porque a bicicleta é muito antiga? Ou será que é porque tem algum problema de ajuste? A gente só vai descobrir na hora que a gente começar a trabalhar em cima disso. Isso foi só no câmbio traseiro e no câmbio dianteiro. Ela sobe para o meio e sobe para maior, na hora de descer também. Aqui está um pouquinho fechado demais o ajuste, a gente pode dar uma melhorada ainda. Mas a gente tem problemas então identificados facilmente aqui, ó, no movimento central, que eu já isolei esse problema, e no sistema de transmissão. O que falta de coisa básica para a gente testar? Pressão de pneu. Você chegou na tua casa, a bicicleta ontem estava tudo bem, hoje amanheceu com o pneu baixo, está com a metade da pressão, alguma coisa de errado tem. Então, são indícios que você aprende a observar. Se você pedala todo dia, fica fácil. Mas se não, é mais fácil você observar toda vez antes do pedal, tá? Faça sempre isso. Ou então, melhor ainda, você quer se preparar para não ter surpresa no outro dia? Faz isso uma noite anterior. Já deixa a correntinha lubrificada na noite anterior, a água da cera vai evaporar e aí você vai estar com a bicicleta checada e já revisada para isso. E aí, facinho, né, meu? E você viu que dá para fazer em qualquer lugar, qualquer hora, dá para fazer aí na sua própria casa, sem o menor problema. Para quem não acompanha a bicicleta ainda, esse é um passo muito legal para você ter um mínimo de controle sobre o que acontece com ela. Alie essas duas coisas. Não é muito difícil, dá para você fazer e não gasta muito tempo. Pô, falando em tempo, você acredita que tem gente que me diz que não tem tempo para fazer um negócio desse? Ó, o vídeo explicando tem 10 minutos. Mas eu vou mostrar para você que você consegue fazer esse cheque, exatamente esse mesmo cheque, depois que você tiver prática, em 2 minutos. Vale muito a pena. Então vamos lá, o desafio é o seguinte, demorei um tempão para te ensinar, mas depois que você pega a manha e isso vira um hábito, isso vira um gatilho, fica rapidinho. Vou fazer todos os testes em menos de 2 minutos, para mostrar que você não está perdendo tempo antes do pedal. Teste de roda, vira 90 graus, 0. Movimento central, folga aqui, se eu mexo aqui, a folga se propaga para cá. Aqui a mesma coisa, testei aqui, 90 graus, freio traseiro com defeito, freio dianteiro bom, ajuste de transmissão com problema, porque ela não desce e não sobe.
Essa bicicleta, para mim, não serve para a gente poder dar um rolê. Viu só como dá? Adota, meu, confia no que eu tô te falando e adota esse negócio. E vamos fazer um trato. Toda vez que você fizer o seu CR, sobe a hashtag lá no Instagram, hashtag CR na bike, e marca a Connect lá. Eu quero ver vocês fazendo isso na prática. Se eu ver alguma coisa que tá faltando ou se eu ver alguma coisa bacana para avisar vocês, pode ter certeza que eu vou responder. A hashtag é exatamente essa que está aqui embaixo no vídeo, hashtag CR na bike. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal e a gente se encontra numa próxima, beleza? Valeu, um abraço!